Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor, com o Teu amor, enche-nos, transforma-nos, Senhor, com o Seu amor que nos constrange. Confiamos em Ti. Com Suas palavras comece a declarar, a minha vida em Ti, Jesus. Eu vou construir, Tu és meu fundamento. Eu vou somente em Ti. Eu vou construir, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, declare, não se canse, não canse de dizer. Abre, mostra, aplauda Jesus bem forte. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Glória a Jesus. Deixa eu dar alguns avisos. Se assente por um instante. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos entregar a nossa oferta das missões no final do culto. Amém? Então você que veio preparado, os diáconos estão com os envelopes nas entradas do prédio. Se você não pegou ainda o seu envelope, levante sua mão depois, que um diácono vai até você para te entregar o envelope, para você entregar a sua oferta das missões essa noite, amém? Os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós vamos entregar também tudo no final do culto. O obreiro José Adão, ele pede para avisar que amanhã cedo, a liderança dele, o discipulado dele, se puder chegar umas 5:50, amanhã na oração, que ele quer se reunir com a liderança dele amanhã cedo, 5:50 da manhã. E dia 15 de agosto, vamos fazer um culto dos jovens. Nós temos a imagenzinha para projetar do culto? Temos? Então projeta aí, enquanto eu vou falando, pode deixar a imagenzinha projetada, dia 15 às 19h30, aqui no prédio da igreja. Nós vamos fazer um culto de jovens top, viu, irmãos?
Talvez você não é jovem, né? Na idade, mas talvez você se sinta jovem. Venha participar, convide o maior número de pessoas, meu irmão. Aí você pode falar, pastor, mas é um tempo de restrições, é um tempo onde as pessoas estão com medo. Irmãos, esse é o melhor tempo para você pregar o evangelho da graça de Deus. Esse é o melhor tempo, melhor momento de você levar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu colega de escola. Pastor, não está tendo aula, mas está tendo aula pelo Zoom, né? Temos os aplicativos das redes sociais, aí você pode convidar. Olha, o meu desejo, a minha oração, obreiro Douglas, eu estou orando para sábado nós colocarmos aqui mais de 500 pessoas. Estou orando para isso. Como que vamos fazer, eu não sei, mas se você puder crer naquilo que eu estou crendo, se você puder me ajudar em oração, se você puder me ajudar convidando as pessoas, convidando os jovens, vai ser um culto poderoso, amém? Amém? Você está de máscara, mas você pode participar comigo também, amém? Eu creio nisso. Deus vai fazer algo poderoso dia 15, amém? Quero pedir para os irmãos também estarem orando por nós. Nós vamos viajar amanhã, eu, minha esposa, minha família, né, meus filhos. Nós vamos retornar para Goiânia. Minha esposa vai num retorno de um neuro especialista em coluna. Ela está ainda com esse problema na coluna cervical dela, e nós vamos lá, né, então ouvir a segunda opinião do Dr. Helber. Os irmãos possam estar orando. Nós sempre cremos, sabe, irmãos, no milagre criativo do Espírito Santo de Deus, mas também sempre cremos que Deus deu sabedoria aos homens, aos médicos, para também serem canal e instrumento da parte de Deus, amém? Então nós vamos para Goiânia crendo no milagre criativo do Espírito Santo na coluna cervical da minha esposa, mas também descansamos no Senhor e nos rendemos à boa vontade do Senhor, se Ele entender de usar os médicos para trazer a cura e o alívio sobre a vida da minha esposa, amém? Então, os irmãos possam estar orando durante a semana também por isso, pela nossa viagem, pela consulta dela, pelo milagre na vida dela, amém? Aleluia, glória a Jesus. Temos líderes para ungir, né? Discipulado do obreiro Zé Adão, líder Douglas, jovens, obreiro Douglas, não? Jovens, pastora Cláudia, discipulado infantil, também não? Do discipulado do obreiro Robson, também nenhum líder, glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Ruberval, vem aqui no meio, vamos orar. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu querido? Você pode estender a sua mão para cá e olha para mim antes de orarmos. Você precisa crer em algo no seu coração. Esse é o ano de avanços extraordinários. Esse é o ano do favor da graça de Deus sobre a sua vida. Esse é o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. O mundo está falando em crise, né? O mundo está tentando parar a igreja do Senhor, está tentando nos parar, está tentando parar o evangelho, está tentando parar a sua empresa, seu comércio, está tentando parar você, a sua família, a sua casa. O mundo, o governo está tentando te controlar, mas eu quero declarar que nós vamos avançar e que nós vamos crescer. Quero declarar que há graça e favor disponível sobre a sua vida. E o Ruberval vai assumir célula nesse tempo, e a sua célula vai multiplicar até final do ano, em nome de Jesus. Deus vai enviar pessoas, Deus vai te dar graça, vai te favorecer de uma forma sobrenatural, e você vai chegar no final do ano e vai multiplicar a sua célula. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos orar essa noite pela vida do Ruberval. Senhor, obrigado por ele estar respondendo esse chamado no Senhor, Pai. Mas como igreja nós queremos declarar sobre ele a unção do teu Espírito. Queremos declarar que ele é frutífero. Queremos declarar, ó Deus, que ele é um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Queremos declarar que a sua célula vai crescer de uma forma assombrosa. O Senhor vai enviar visitantes. O Senhor vai derramar sabedoria sobre ele. O Senhor vai trazer luz, clareza ao seu coração, Pai. Ele vai ser o bom pastor conduzindo esse rebanho que o Senhor está confiando nas mãos deles. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que ele vai desfrutar de direções claras, estratégias da parte do Senhor, para poder, ó Deus, saquear o inferno, para poder povoar o reino de Deus. Ó Pai, ele vai ser usado
ó Deus, com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento, que o Senhor possa guardar a vida dele. Cerca ele, ó Deus, com os anjos do Senhor. Cobre ele com o teu sangue. Livra ele dos intentos das trevas. Pai, livra ele de todo mal. Livra ele dessa pandemia. Eu declaro que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas ele não será atingido, Pai. Nós queremos ungir, Pai Ruberval, essa noite. Espírito Santo de Deus, derrama um vinho novo sobre ele essa noite. Derrama. Cada manhã renova as suas forças. Cada manhã que ele possa ter essa consciência de que ele é amado, filho amado, agraciado, bendito do Senhor, favorecido, ungido, enviado. Oh Deus, abençoamos a vida dele, abençoamos a sua célula, abençoamos a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, meu querido? Aleluia. Temos crianças também para ungirmos essa noite? Cadê os pais que vieram preparados com os filhos para ungir? Pode subir aqui em cima. Consagrarmos, apresentarmos os filhos. O Klebs, tem mais alguém? Mais algum casal que veio preparado? Também sobe aqui, por favor, por gentileza. Pastora, você pode orar? Pode? Glória a Deus. Que benção. Como que é o nome? Felipe. Felipe. Glória a Jesus. Uau. Muita unção. Klebs. Como que é o nome do herdeiro? Eduardo. Eduardo e Felipe, pastora. Fica de pé, meu irmão. Estenda sua mão para cá. Você é ministro, você é sacerdote. Sua bênção, sua oração, sua imposição de mãos é importante, amém? Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Nós então queremos consagrar o Senhor Jesus, o Eduardo e o Felipe, isso? Pai, nós colocamos diante do Senhor, diante do teu altar, a vida do Eduardo e do Felipe. Declaramos, ó Deus, que essas crianças, elas nasceram para cumprir um propósito pelo qual o Senhor os chamou. O Senhor não fez deles obra do acaso, mas o Senhor os criou para cumprir um propósito que será eterno, um propósito que o Senhor tem marcado para cada um deles. Nós oramos, consagramos diante do Senhor a vida deles, consagramos os seus dias, consagramos o seu crescimento, consagramos os seus estudos, consagramos, ó Deus, as obras de suas mãos. Deus, nós queremos declarar que essas crianças crescerão em graça e sabedoria, como o Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria. Essas crianças também irão crescer em graça e sabedoria. Nós amarramos e repreendemos a morte prematura, repreendemos a doença mortal, repreendemos o espírito de morte que possa rondar a vidinha deles, em nome de Jesus. Mas declaramos que eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, aqui estão os pais, eles estão fazendo o profético do Senhor, entregando ao Senhor aquilo que lhe pertence, que são os seus filhos. A tua palavra diz: ensine a criança no caminho que se deve andar, e depois, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então os pais estão aqui em fé e esperança,
entregando ao Senhor o caminho dessas crianças, ó Deus. E nós, como testemunhas, como autoridade, no nome de Jesus, nós queremos declarar que essas crianças estão guardadas, cobertas, consagradas ao Senhor. Escreve, Senhor, o nome dessas crianças no livro da vida. Declaramos a salvação do Senhor. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário já está sobre eles. Eles já estão cobertos por esse sangue precioso. Ó Deus, oramos por suas vidas, oramos por seus caminhos, oramos por sua caminhada, em nome de Jesus, declarando que a fé que não se abala, a fé que move montanhas, essa fé está sendo liberada sobre essas crianças, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Foto. Glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastora, aproveita e ora pelos pais hoje. Dia dos Pais. Aleluia. Fica em pé, meu irmão. Senta não. Você vai ficar aí 2 horas sentado agora. Ninguém falou amém. Oh, situação, gente. Fica em pé no seu lugar. A pastora vai orar pelos pais essa noite. Vai abençoar a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar e parabenizar todos os pais. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê unção, vida longa, saúde, prosperidade. Amém? Eu gostaria que a família que está do lado desses pais, porque é família, você vai poder encostar, abraçar, amém? Se são filhos, esposa, abrace ele. Enquanto eu vou estar orando, você vai concordar comigo, amém? A oração em concordância tem muito poder, amém? Feche os seus olhos, então, e os pais recebam com muita fé no seu coração, amém? Cadê minha filha para orar com o pai dela aqui, gente? Vamos, minha filha. Hoje é dia dos pais, né? Hoje é o dia dos filhos darem, amém? Amém. Aleluia. Pai, nós queremos orar, ó Deus, por cada pai que está aqui neste lugar, aqueles que estão em casa também, ouvindo, assistindo a esta pregação. Senhor, libera também sobre eles a unção profética do Senhor, unção profética de sacerdócio, unção profética de autoridade, unção profética de sabedoria, unção profética de posição, de poder de Deus, de fé, de ousadia. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que esses pais, eles assumam os seus lugares em suas casas, como autoridade, como sacerdócio do Senhor, que eles assumam essa posição que o Senhor deu a eles. E nesse dia, ó Deus, nós queremos declarar que cada pai está revestido pela saúde de Cristo Jesus. Esses pais estão guardados pelo Senhor, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, esses pais, quando abrirem suas bocas, irão sair palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de conforto, de consolo. Ó Deus, quando eles tiverem que disciplinar os seus filhos, quando eles tiverem que dar uma direção no seu lar, que sejam dados através do Espírito de Deus que habita neles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada um desses pais. Eu quero declarar que sobre eles está a unção do Senhor. Onde eles colocarem as suas mãos, irá prosperar. Ó Deus, onde eles colocarem a planta dos seus pés, ali eles tomarão posse. Ó Pai, que o Senhor nesse dia esteja derramando também uma unção profética de amor sobre esses pais. Que esses pais sejam convertidos, seus corações aos seus filhos e dos seus filhos aos seus pais. A tua palavra promete isso.
isso que os corações dos filhos se converteriam aos pais e dos pais se converteriam aos filhos. Então nós declaramos que neste momento possa haver um momento de perdão, de liberação de perdão, de liberação de amor, que haja uma unção de perdão, uma unção de amor entre filhos e pais, pais e filhos. Nós abençoamos esses homens, abençoamos esses cabeças do seu lar, ó Deus, e declaramos que esses lares estão guardados na unção profética do Senhor, que esses homens são homens que vão lutar, são homens que vão guardar as suas famílias em Deus, que são bocas proféticas no seu lar. Em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esses pais? Amém. Parabéns. Aleluia, glória a Jesus. Agora você pode se assentar, meu querido. Deus tem uma palavra para você essa noite. Deus tem uma palavra para você essa noite. Eu penso que nesses dias, nesses meses todos que estamos vivendo essas situações atípicas, eu imagino que você deva ter recebido notícias demais, informações demais acerca dessa situação que nós estamos enfrentando. E talvez pode ser que essas notícias às vezes geraram uma certa preocupação no seu coração, geraram talvez certos alardes no seu coração. Mas eu quero que você entenda, meu querido, que esse é o foco do diabo. Esse é o trabalho do diabo. O diabo, nós já compartilhamos isso outras vezes, E a forma, um instrumento que o diabo tem usado para tentar paralisar, para tentar controlar, para tentar, por assim dizer, conduzir a vida do homem, é o medo. O medo. Então, quanto mais medo, quanto mais receios, quanto mais dúvidas o diabo colocar no seu coração, fica mais fácil do diabo conduzir o ser humano, fica mais fácil do diabo então controlar a vida das pessoas. Se alguém puder mexer nos ar-condicionados, eles estão com as paletas fixas. Deixa a paleta trabalhando, porque senão o ar fica em cima assim, e aí chega um momento que está congelando o osso. Estou vendo os irmãos mudar de lugar aí. Tem a função aí que põe as palhetas aí do ar para funcionar. Amém? Então, esse é um momento, são momentos como esses, que nós precisamos ir para a palavra de Deus. São momentos como esse que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para ouvirmos a voz do Senhor em meio a tantas vozes, em meio a tantas notícias, em meio a tantas falácias. Não se sabe mais o que é verdade, não se sabe se você usa máscara, se não usa máscara, não se sabe mais se a ivermectina realmente funciona, não funciona, se os medicamentos que então o Ministério da Saúde entendeu que é eficaz para combater esse vírus, essa pandemia, não se sabe mais se é assim, se não é. Então são muitos falares. É nesse momento que você precisa se voltar para o Senhor, é nesse momento que você precisa se voltar para a única verdade, para a única coisa que você pode ter certeza, que é a palavra de Deus. Quando você inclina os seus ouvidos, quando você inclina o seu coração para a palavra de Deus, isso vai dar uma sensibilidade para você discernir qual que é a voz do Senhor no meio desses tantos falares. E aí você pode ter certeza de algo: a palavra de Deus, ela sempre vai te dar uma direção clara. Sabe, meu irmão, em qualquer situação que você se encontre,
em qualquer contexto, você pode ter certeza que Deus sempre tem uma palavra ao seu coração. Eu só quero te lembrar de algo também essa noite. Eu quero te falar que isso que nós estamos vivendo não é novo. Não tem nada novo nisso. Porque essa é a forma como o diabo tem trabalhado desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. Não existe nada novo debaixo dos céus, meu querido. Você sabe qual que é a única novidade debaixo dos céus? A novidade mais atual do reino de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a novidade mais atual. Essa é a notícia que precisa ser espalhada. Essa é a notícia que precisa ser falada. O restante não tem nada novo. O diabo, não sei se você percebeu isso já, o diabo ele é um bom ilusionista. O diabo é o pai da mentira. O diabo é trapaceiro, é sujo, é mentiroso. Mas o diabo ele não é criativo, meu querido. As atitudes do diabo, a maneira, a forma dele trabalhar é sempre a mesma. Mas sabe qual que é o pior? O pior é que ele sempre encontra êxito nas suas ações. O pior é que ele tem trabalhado assim há muitos anos, há mais de 2000 anos, gerando medo, dúvida, tentando gerar incredulidade no nosso coração. E aqui e acolá ele encontra êxito. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus como resolver isso, como enfrentar isso, como sair disso. E lendo a palavra de Deus, meu querido, eu encontrei algo que eu imagino que tem tudo a ver com o que você está passando nesse tempo presente, por assim dizer. Está lá no livro de Esther. E presta muita atenção. Eu preciso que você me acompanhe essa noite. Eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio essa noite. Eu preciso que você esteja atento, porque Deus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração essa noite. E você vai ver como a vida de Esther, o quanto a vida de Esther, o que estava acontecendo com Esther naquela época, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse período. Abra sua Bíblia lá em Esther capítulo 7. Esther capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Essa parte aqui do livro de Esther, essa parte aqui da vida de Esther, eu dei o nome de o tempo de virada. Esse é o tempo da virada do Senhor na sua vida, meu querido. Esse é o tempo da mudança, da transformação do Senhor no contexto da sua vida. E por que é o momento? Por que eu chamo isso aqui do tempo de virada? Por que é o momento aqui onde as coisas mudaram? O que mudou, pastor, na vida, no contexto de Esther? Então deixa eu te contar um pouquinho, né, sobre a história de Esther, sobre esse contexto. Não vai dar tempo de nós lermos tudo, mas depois em casa
Se você quiser ler o livro de Esther, leia, são poucos capítulos. Leia o livro de Esther, vai enriquecer a sua vida, vai gerar fé no seu coração. Mas deixa eu contar para você, Amã, aqui, ele era um príncipe do rei Assuero. Amã significa o magnífico, e ele era a pessoa que mais cresceu no reinado de Assuero. Ele foi a pessoa que mais avançou, que mais conquistou a confiança do rei Assuero. E por Amã ser esse príncipe, ser esse representante do rei, então, por onde ele passava, as pessoas se prostravam diante de Amã. Ele não era o rei, mas ele gostava de que as pessoas o adorassem. Ele gostava de que as pessoas se prostrassem diante dele. E por onde ele passava, isso sempre acontecia. Só que Mordecai, que era um homem de Deus, quando Amã passava, Mordecai não se prostrava diante de Amã. E os servos de Amã começaram a perceber isso, e começaram a falar para Amã: olha, Amã, tem um sujeito aí, um tal de Mordecai, que sempre quando o Senhor passa, ele não se prostra diante do Senhor. E Amã começou então a reparar isso. Amã começou a observar, e Amã percebeu então que realmente Mordecai não se prostrava diante dele. Mordecai, ele era judeu, ele não ia de forma alguma adorar nenhum homem, porque ele já tinha a quem adorar, a Deus. Aí Amã observou, e Amã perguntou para os servos dele então: quem é esse Mordecai? E aí os servos de Amã falaram para ele: olha, esse Mordecai é um judeu, é um homem temente a Deus. E Amã pensou então: o que eu vou fazer? Amã ficou com raiva, Amã ficou com ódio desse homem, porque Amã queria o magnífico ser adorado, queria que todas as pessoas se prostrassem diante dele. Então Amã fez um plano. Amã arquitetou algo, ele preparou algo para destruir Mordecai. E como Mordecai era judeu, ele tramou um plano para destruir todo o povo judeu. Tudo isso está lá no livro de Esther, meu querido. E o reino de Assuero, o reinado de Assuero, era um reinado, um reino muito grande. Tinham muitas nações envolvidas. E Amã, ele deu um jeito de conversar com o rei Assuero, ele deu um jeito de convencer o rei Assuero, ele pediu liberdade para o rei Assuero para destruir o povo judeu. E como o rei Assuero não estava muito inteirado disso, o rei Assuero concordou com aquilo. Então Amã, ele fez um decreto, e ele selou esse decreto com o sinete do rei, com o anel do rei. E ele mandou que esse decreto fosse então espalhado, entregue em todas as províncias daquele rei, daquele reinado. E eles estavam então no primeiro mês daquele ano. E o decreto era então para que o povo se ajuntasse, para que o povo se reunisse, e para que o povo agora então destruísse, exterminasse todos os judeus daquele reinado. Então eles estavam no primeiro mês. O decreto era para que no 12º mês, no último mês, então aquela nação, aquele reinado se levantasse e exterminasse, destruísse esse reinado. Então levou-se aí pelo menos uns 2 ou 3 meses para que o decreto se espalhasse. Levou aí uns 2 ou 3 meses para que a notícia então se espalhasse. Aí você sabe, imagina o que aconteceu com o povo judeu. Quando o povo judeu ficou sabendo desse decreto, quando o povo judeu recebeu a notícia, então eles ouviram isso e ficaram com medo, ficaram aterrorizados. Então esse foi o plano de Amã. Era isso que estava acontecendo aqui nesse contexto de Esther. Mas agora eu quero te lembrar algo, meu querido. Eu não sei você, mas quando eu lia essa passagem, eu me lembrei logo do diabo.
A Bíblia diz que o diabo, né, ele era um anjo perfeito. E ele foi perfeito até o dia em que a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, entrou no coração do diabo. E qual foi a iniquidade que entrou no coração do diabo? É que ele queria ser adorado. O mesmo que aconteceu com Amã. Então Amã, aqui nessa história, Amã, ele aponta para o diabo. Amã, aqui nessa história, nesse contexto, ele é um símbolo do diabo. É aquele que quer adoração indevida para si. E sabe, o diabo, ele quis fazer isso lá no céu. O diabo sempre quis subir no monte de Deus. O diabo sempre quis ser como Deus. Ele sempre quis receber adoração. E por isso ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso, quando ele caiu na terra, o que ele fez? Ele enganou Adão e Eva. Depois que ele enganou Adão e Eva, o diabo tentou fazer a mesma coisa com Jesus. O diabo tentou lançar dúvidas no coração de Jesus sobre a identidade de Jesus. Você lembra? A Bíblia fala que Jesus foi batizado, os céus se abriram, logo depois do batismo, o Espírito levou Jesus até o deserto, e nos últimos dias, depois de 40 dias de jejum, o enganador, o tentador, diz a Bíblia, aparece para Jesus e tenta Jesus, tenta enganar Jesus. O diabo chega para Jesus e fala: olha, uns dias atrás eu ouvi uma voz falando que você é o filho amado de Deus. Eu ouvi uma voz falando que você é o amadinho de Deus, que você é o queridinho de Deus. E aí eu fico pensando que o diabo tentou, né, usar das palavras dele para enganar Jesus. Eu imagino que o diabo deu uma olhada e falou: olha, você não parece o filho de Deus, você parece um galileu qualquer. Então veja, se você realmente é filho de Deus, prova. O diabo queria uma prova. Transforme essas pedras em pães. E o diabo continuou tentando Jesus. Olha, se você se prostrar diante de mim, eu tenho o poder de te dar todos esses reinos. Só que qual que foi a resposta de Jesus? Jamais, porque somente a teu Deus adorarás. Então veja, Amã aponta para o diabo, e Mordecai aqui, ele aponta para Cristo. Então o que estava acontecendo aqui nesse tempo de Esther? O que estava acontecendo aqui nesse contexto? Uma guerra espiritual, uma guerra de Amã, que aponta para o diabo, querendo destruir os judeus. Os judeus, eles apontam para o povo de Deus, que trazendo para os dias de hoje, aponta para a igreja. Então hoje existe uma guerra acontecendo, hoje existe uma batalha acontecendo, e hoje o povo está com medo. Hoje as pessoas estão com medo, medo dos decretos, medo do que está por vir, medo do que vai acontecer, medo das mentiras, das falácias do diabo, medo da forma como o diabo tem trabalhado há anos, medo das más notícias, medo dos tempos que virão, medo das crises. Hoje as pessoas estão com medo de morrer. Medo. É o diabo trabalhando de novo com medo. Ele quis ser adorado, quis ser como Deus, quis estar no monte de Deus, quis receber adoração, foi expulso, enganou Adão e Eva, tentou enganar Jesus, e continua tentando nos enganar da mesma forma, gerando medo. Essa é a forma do diabo tentar conduzir o homem, essa é a forma do diabo tentar manipular a vida do homem. Mas olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Eu preciso abrir os seus olhos sobre o que está acontecendo nesses dias.
Por mais que o diabo tenha trabalhado assim há anos, por mais que essa é a ferramenta, né, a forma como o diabo trabalha, é a ferramenta que ele usa, mas tem duas coisas muito diferentes de todas as outras epidemias. Tem coisas aqui diferentes de todas as outras desgraças que já aconteceram nesse mundo, coordenada pelo diabo. É o diabo que coordena isso, é o diabo que arquiteta isso. Esses são os decretos do diabo. Por assim dizer, essa é a esquerda do diabo. Não sei se você entendeu o trocadilho. A esquerda do diabo. A esquerda do diabo. Então o diabo sempre vai usar o gancho de esquerda dele. O diabo sempre vai usar a esquerda para tentar manipular, para tentar controlar. Então, a primeira coisa aqui, nessas duas que eu quero falar para você, é que nós já temos líderes mundiais falando o seguinte: que nós precisamos formar um único governo para combater de uma forma harmônica esse vírus. Irmãos, o espírito do anticristo, ele já está no mundo há mais de 2000 anos. João já nos falou isso nas suas escrituras. E sabe o que detém o agir do anticristo? Você sabe ou não? É a igreja. É a igreja do Senhor. Nós, o povo de Deus, eu e você, nós impedimos o agir do anticristo. Hoje, a igreja ainda é a única coisa que impede a manifestação do anticristo, do governo mundial, do governo deste mundo. Então, esses governantes conduzidos, coordenados pelo diabo da esquerda, eles vão ter que fazer um governo mundial. E agora isso já está sendo preparado. Isso já está sendo arquitetado, meu querido. E tem muitas pessoas que já estão concordando com esse governo mundial. Acredite em mim, quando as coisas vierem às claras, se você não estiver guardado na palavra da verdade, as coisas vão vir de uma forma tão bonita que você vai olhar e vai falar: isso é bom. Veja, já está sendo trabalhado para se extinguir a cédula de dinheiro, a cédula monetária. Já se estão trabalhando para criar-se uma moeda virtual. Mas eles vão falar isso de uma forma muito bonita para você. Não, isso vai ser bom, porque agora vai acabar com a lavagem de dinheiro, agora vai acabar com a roubalheira. Por um lado vai ser muito bom, mas por outro lado, essa vai ser a forma do governo controlar a sua vida financeira. Porque se a cédula acabar, o papel acabar, hoje se você coloca R$100 no bolso e sai por aí na cidade, o governo não sabe onde você gastou esses R$100. A hora que o papel acabar, vai ser tudo ou num cartão, ou num chip. Qualquer 1 centavo que você gastar, o governo vai saber onde você gastou. O governo vai saber quanto você tem na conta. O governo vai saber quais são os seus investimentos. O governo vai saber quais são os seus bens. Tudo isso aponta para o governo mundial. Nós fomos em Goiânia, né? Saímos de férias, mas como eu disse, foi umas férias que passamos alguns dias ali fazendo exames. Inclusive levei minha esposa em um outro neuro. Mas então os momentos de folga, né, vão aproveitar. Por mais que Goiânia estava tudo fechada, mas daí justo nos dias que nós estávamos lá, o shopping voltou a abrir, algumas lojas, né, voltaram a abrir. Aí eu falei para minha esposa, falei: amor, vamos com as crianças no shopping, porque a gente estava só no apartamento, só no apartamento, só no apartamento. A mão estava descascando já de tanto álcool gel, né? Você saía do apartamento, era 1 litro de álcool gel, voltava para o apartamento, era 1 litro de álcool gel, tomava banho de álcool gel, passava álcool gel no cabelo, era uma loucura. Máscara, né? Saía máscara, chegava em casa, tirava a máscara, ia sair no outro dia uma máscara nova. Mas aí fomos no shopping, Diogo. Quando chegamos no shopping, o segurança fez assim com a mãozinha e perguntou para mim: quantos anos tem o seu filho? Aí eu falei: 8 anos. Ele falou: pois é,
o prefeito do município de Goiânia, o prefeito, ele lançou um decreto. Olha o decreto aí. E no decreto diz que é proibido a entrada de crianças menores de 12 anos em certos estabelecimentos. Aí eu perguntei para o segurança, eu quero ver o decreto. Ele falou, não, pode acessar aí na internet, decreto tal. Nós acessamos o decreto. E o decreto falava lá assim, ó, que não era recomendada a entrada de crianças em certos estabelecimentos. Não falava que proibia, falava que não era recomendada. Mas em muitos estabelecimentos que nós fomos, eles falavam que era proibido. Aí teve até o momento que nós argumentamos com um dos seguranças, falamos, e onde fica a Constituição? O meu direito de ir e vir. Aí ele falou, olha, você sabe, diante de pandemias e epidemias e coisas como essas, os governos têm poder, têm direito de decidir o que é melhor para todos. Então presta atenção, um vírusinho de nada, irmãos, um simples vírus parou o mundo. Com um simples vírus, eles conseguiram já ter um mínimo controle das coisas. Tudo isso está apontando, está caminhando para que então haja realmente esse governo mundial. Mas sabe o que é pior também? O pior é que tem muitos cristãos também concordando com isso, com o governo mundial. Tem muitos cristãos concordando com que as igrejas têm que ficar paradas mesmo. Tem muitos cristãos achando que realmente essa é a melhor decisão a ser tomada. Então presta atenção, meu querido, o mundo, a segunda coisa que eu quero falar para você aqui, é que o mundo, ele sempre foi afetado pelo diabo. O mundo sempre foi afetado por essas crises, essas doenças, essas pandemias. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que está sendo afetado agora, que antes, atrás, tempos atrás, nunca foi afetado. O que está sendo afetado hoje? A igreja do Senhor. A igreja está sendo afetada. Hoje, tem igrejas que estão fechando as portas, irmãos. Igreja fechando as portas. A comunhão está sendo impedida. As igrejas estão sendo estranguladas financeiramente. Nós não somos contra as decisões do Ministério da Saúde, muito pelo contrário, nós cremos que temos que tomar os cuidados necessários, temos que manter o distanciamento, tem que usar máscara, vamos usar máscara, vamos manter a higienização, vamos evitar então os cumprimentos, né, com aperto de mão, com abraços. Nós temos prudência, nós temos sabedoria, e nós sabemos que tem coisas até um ponto que são boas. Agora, o que nós não podemos perder de vista são os nossos direitos também, direitos constitucionais. E diante de todos esses decretos, diante do que estão arquitetando, apontando esse governo mundial, na verdade o que eles querem realmente, o foco realmente é a igreja. O foco é você, meu irmão, você que é cristão, o foco é você. Então o diabo, ele quer nos parar, o diabo ele quer nos separar, o diabo ele quer dividir a igreja. Por que que o diabo quer dividir a igreja? Porque ele sabe que a única coisa que pode parar o espírito do anticristo é a igreja, somos nós, a nossa oração, é a sua vida. Então o plano do diabo é atrapalhar a obra de Deus. O plano de Amã era parar os judeus, era parar a igreja. Para quê? Para que Amã tivesse completo domínio. O plano do diabo hoje é parar a igreja para quê? Para que o diabo tenha completo domínio sobre o planeta. Então nós precisamos ser, irmãos, uma igreja prevalecente, uma igreja que prevalece, uma igreja que avança, uma igreja que não tem o desejo de parar o reino de Deus. Então, o foco de Amã era destruir os judeus. O foco do diabo hoje é parar a igreja do Senhor. Então deixa eu te lembrar, Mordecai
aponta para Jesus. Amã aponta para o diabo. Aí você fala, pastor, e Esther? Onde que Esther entra nessa história então? Esther, ela aponta para mim e para você, meu querido. Esther, ela era um personagem central dessa história. Assim como eu e você, irmão, olha para cá. Nós somos os personagens centrais no meio dessa crise. Nós somos os personagens centrais nesse momento de pandemia e epidemia. Então, quando Esther entra na história, aquilo que era para ser destruição, Deus transformou em bênção. Os judeus, eles saíram da guerra, irmãos, muito mais fortalecidos. Aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para parar os judeus, aconteceu foi o contrário. Eles cresceram, eles avançaram, eles conquistaram, a vida deles melhorou muito. Então não tenha dúvidas, é isso que Deus quer fazer nesse tempo, na sua vida também, meu querido. Deus quer usar esse contexto para fazer você avançar ainda mais. Deus quer usar esse contexto caótico para fazer você crescer ainda mais. Deus quer usar esse contexto para fazer você conquistar ainda mais, para você prosperar ainda mais. Então eu quero ver rapidamente com você as fases que Esther passou. E você vai ver que as fases que Esther passou, algumas delas nós já passamos também, outras nós estamos enfrentando ainda. Então eu quero te mostrar que realmente isso tem tudo a ver comigo, com você e com a igreja do Senhor. Então a primeira fase de Esther é que Esther era uma órfã. Esther era órfã. Os pais de Esther morreram. Mordecai adotou Esther. No mundo, eu e você também éramos órfãos. Nós estávamos perdidos. Então Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário. E agora eu e você que estamos em Cristo, nós fomos então adotados por Deus. Mas não apenas adotados. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, verso 15, que o Senhor nos deu um espírito de adoção. Que na verdade a tradução melhor desse texto seria: o Senhor nos deu um espírito de filiação, no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Então você era órfão, agora você é filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Talvez você ache que isso não importa muito. Talvez você não entenda realmente o que isso significa. Naquele dia, lá naquele dia você vai entender qual que é a bênção de ser filho. Filho vão desfrutar de coisas que servos e escravos não desfrutam, meu querido. E você é filho, você foi feito filho em Cristo Jesus. Então Esther estava vivendo uma vida completamente sem relevância, uma vida para lá, para cá, assim como muitos novos convertidos continuam às vezes vivendo. Mas aí Deus criou uma oportunidade para Esther. A mulher do rei Assuero era uma mulher chamada Vasti. E ela, essa mulher, a rainha, né, Vasti, ela desagradou, desrespeitou, ela desonrou o rei. E o conselho então teve que tomar uma decisão. Diante de tamanha desonra, o conselho decidiu que a rainha Vasti nunca mais poderia entrar na presença do rei. Nunca mais poderia se encontrar com o rei. Olha que loucura! Então, eles precisavam agora arrumar uma nova rainha. Eles precisavam agora então encontrar, né, uma pessoa, uma mulher que fosse formosa também. Eles precisavam agora encontrar uma mulher adequada, uma mulher que estivesse à altura para ocupar o lugar de Vasti. E Esther era uma mulher
formosa, meu querido. Deixa eu falar algo para você. Você pode até estar vivendo talvez uma vida sem relevância como Esther estava vivendo, mas você é formoso porque você tem a identidade de Deus. Você é formoso porque você foi feito agora à imagem e semelhança de Deus. O Senhor o fez assim. Então Esther, ela entra no concurso, e Esther foi eleita. Ela foi escolhida a nova rainha. Essa é a segunda fase na vida de Esther. Ela foi escolhida. E isso aconteceu com você também, meu querido. Diz a Bíblia que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem escolheu a nós e nos designou para que íssemos e dessemos fruto, e fruto que permaneça. Você foi escolhido por Deus, meu querido. Mas é interessante que tem muitas pessoas que elas se convertem, elas nascem de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, elas são agora filhos de Deus, só que elas não entendem dessa identidade, não entendem dessa posição que elas foram colocadas em Cristo. E tem muitos cristãos que continuam vivendo então uma vida de perdedor. Tem muitas pessoas que ainda vivem uma vida como se fosse uma vida sem muito sentido, uma vida sem muita relevância, às vezes uma vida sem propósito, vão vivendo. Mas Mordecai colocou Esther naquele concurso. Mordecai aponta para Cristo. Sabe por que você pode entrar hoje na presença do rei? Sabe por que hoje você pode entrar no trono, diante do trono? Sabe por que hoje você pode se apresentar diante de Deus, diante do Pai? Porque Cristo colocou você nessa posição. Hoje você tem livre acesso diante do rei. Talvez você não entenda isso também. Naquela época, ter acesso à sala do trono era uma posição muito elevada. Ter acesso direto ao rei era algo para poucos ministros, pouquíssimas pessoas. Mas hoje Cristo te dá acesso à sala do trono. Cristo te dá acesso diante de Deus. Hoje você foi feito sacerdote real. Hoje você foi feito um ministro. Você foi feito um ministro. Então, quando Esther descobriu isso, ela entrou na terceira fase dela. Qual que é a terceira fase da vida de Esther? Ela começou agora a desfrutar da identidade que ela tinha. Tem muitos anos que nós temos insistido isso com você. Você é filho amado, meu querido. Tal qual Cristo é, você também é neste mundo. Você está debaixo da graça e do favor de Deus. Você é da estirpe, você é da linhagem de Deus. Você faz parte da realeza, meu querido. Agora você precisa simplesmente desfrutar disso. Você precisa entender quem você é em Cristo. Você precisa entender o que você é para Deus. Você precisa ter essa consciência do que Cristo fez para você lá na cruz do Calvário. Então, Esther entendeu qual era a sua identidade. Ela se tornou rainha, e ela começou agora a desfrutar dessa posição de rainha. Mas eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Uma coisa é você saber quem você é em Cristo. Uma coisa é você saber que você tem a graça e o favor do Senhor disponíveis a você. Outra coisa é você se posicionar segundo a sua identidade. Mordecai, ele foi falar para Esther agora que Esther precisava se posicionar. Ele foi falar para Esther que Esther precisava fazer alguma coisa. Olha a resposta de Esther, capítulo 4, verso 10. Esther capítulo 4, verso 10. Então
respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Ester foi feita rainha, ela foi escolhida, estava numa posição privilegiada. O povo judeu estava sendo perseguido, havia um decreto para destruir o povo judeu. Mordecai, que aponta para Cristo, chega para Ester, que aponta para mim e para você. E Mordecai fala: Ester, você precisa fazer algo, Ester. Ester, você precisa se posicionar. Aí Ester responde: você está doido? Eu vou trazer para você, vou falar para você hoje no contexto, né, que nós estamos vivendo. Seria como Ester, né, tivesse olhado para Mordecai e falado: ei, Mordecai, eu não posso fazer nada, Mordecai. Mordecai, eu não sou médico, eu não sou entendido das coisas, eu não posso mais me reunir com os irmãos, tem muitas restrições, eu estou impedido agora de fazer qualquer coisa, eu não posso ir até o rei de forma alguma, eu não posso me posicionar, já tem mais de 30 dias que o rei não me chama, e se eu aparecer lá, se eu me posicionar, é sentença de morte. Ela está desfrutando da identidade, mas não quer se posicionar. Ela sabe que é filha, no caso aqui ela sabia que era rainha, ela sabia que tinha regalias, privilégios, mas ela estava com medo, com receio, medo de se posicionar. Aqui entra a quarta fase de Ester. Ela foi despertada por Mordecai. Olha o verso 12, o que diz: fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, Mordecai está falando para ela: Ester, presta atenção, Ester, é o seguinte, você está em uma posição muito melhor do que os outros, você é favorecida, você é agraciada por estar na casa do rei, você é a rainha, o seu povo está sendo destruído, e você foi levantada justamente para esse momento. Desperta-te, Ester, desperta-te, rainha. É o que eu preciso falar para você essa noite, meu querido. Você que está me ouvindo essa noite, você foi levantado para esse tempo, meu querido. Você foi levantado para esse tempo. Você está sendo despertado pelo Espírito para você se posicionar nesse tempo, meu irmão. Posicione-se. Ester, ela foi despertada para a guerra espiritual, despertada para se posicionar, despertada para entender que existe um propósito eterno. Ei, irmão, existe um propósito eterno. Você não foi criado por acaso, você foi criado por causa de um propósito eterno. Há um propósito que precisa se cumprir na sua vida. O tempo é esse, o momento é esse. Você está sendo despertado para esse tempo e para esse momento. Eu estou aqui com Mordecai essa noite, meu querido. Eu estou aqui para falar para você simplesmente: desperta, meu irmão, se posicione, porque esse é o tempo da virada, meu irmão. Se posicione, porque esse é o tempo de avanços.
Esse é o tempo de avanços extraordinários. Mas eu preciso te lembrar que para avanços extraordinários é preciso que haja atitudes extraordinárias, posicionamento. Mas olha a resposta de Esther no verso 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Agora avança para o capítulo 5, verso 1. Só avança aí os textos. São 2 versículos só. Aí, verso 1. Ao 3º dia, ou seja, Esther foi Mordecai. Então tudo bem, reúne o povo, reúne todo o povo, todos os judeus. Fala para o povo orar, fala para o povo jejuar. Eu também, junto com as minhas servas, eu vou orar, eu vou jejuar por 3 dias. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Esther se posicionou. Em outras palavras, Esther, ela estava falando: eu vou, sabe, eu vou perante o rei, porque eu vou, porque eu estou preocupada com o meu povo, eu estou preocupada com os judeus, eu estou preocupada com a igreja. Eu vou assumir a minha identidade, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me alimentar da palavra. Não importa o que acontecer, eu vou me posicionar. E quando ela se posicionou, quando ela despertou, ela encontrou o favor do rei. Sabe o que mais importa na nossa vida, meu querido? Sabe o que mais tem que importar na sua vida? É o favor de Deus. O que mais precisa importar é se você tem o favor e a graça de Deus na sua vida. Isso é o que importa. Porque no final de tudo, o que vai contar é se você tem ou não o favor do rei. É isso que vai contar. Eu creio que nesses dias são dias que Deus está balançando a igreja, meu querido. Eu creio que esses dias são dias que há uma vontade no coração de Deus, um desejo no coração de Deus, que a igreja do Senhor desperte, que a igreja do Senhor entenda que Amã, que aponta para o diabo, está tentando destruir a igreja, e eu e você, meu irmão, não podemos aceitar isso, não podemos. Então eu quero te lembrar que nesse contexto, esse contexto foi quando o decreto feito por Amã foi selado com o anel do rei e foi anunciado. Era o plano para destruir então os judeus. A guerra aconteceria 10 meses depois. Então foi nesse contexto que Esther se posicionou. Foi nesse contexto que houve uma mudança. Esse foi o tempo da virada. Aquilo que era para destruição passou a ser bênção. Esse é o tempo da virada na tua vida, meu querido. É nesse tempo. Você está sendo despertado para esse tempo, para esse momento. Vou te contar agora, eu não vou ler, qual foi a resposta do rei para Esther. Preste muita atenção nisso. O rei então, ele olha e ele fala: olha, Amã fez esse decreto, Amã fez essas coisas aí, e eu nem sabia direito do que se tratava, mas está assinado, está selado, não tem como revogar, não tem como eu voltar atrás agora, mas eu posso fazer algo a mais. Eu vou fazer um novo decreto agora, para que os judeus se reúnam
E quando os judeus se reunirem, eles vão poder enfrentar o inimigo dele. Então o rei, ele lançou esse novo decreto. Todos os judeus, eles se alegraram, eles se uniram e eles se juntaram para enfrentarem aquela crise. Meu irmão, se você está esperando ainda hoje, se você está crendo, se você está achando que a solução, a sua solução, a nossa solução, a solução para o nosso país está nas autoridades, eu preciso falar algo para você com muito temor e tremor. A solução não está nas autoridades, a solução está em Cristo. A solução está em eu e você se posicionar. Então qual foi a solução naquela época? Todos os judeus que apontam para a igreja se reuniram para resistir o inimigo. Quando os judeus se reuniram, que aponta para a igreja, Mordecai, que aponta para Cristo, se fortaleceu. Mordecai cresceu. Mordecai se tornou o primeiro ministro. E Amã tinha mandado fazer uma forca para enforcar Mordecai. Quando Mordecai foi feito primeiro ministro, Mordecai mandou enforcar Amã naquela forca. O que nós temos que fazer hoje, meu querido? O que eu e você temos que fazer hoje? Se eu e você, que apontamos para Esther, nos posicionarmos de uma forma correta, como Esther se posicionou, o que vai acontecer é que a igreja vai se fortalecer, meu querido. O que vai acontecer é que a igreja vai avançar. O que vai acontecer é que as pessoas, elas vão ver que no meio dessa crise existe um povo que é sal e luz para essa terra. Eles vão ver que existe um povo diferente. As pessoas, elas vão procurar você. As pessoas, elas vão se aproximar de você. E vai acontecer o que aconteceu naquele tempo. Em vez do povo judeu ser destruído, eles cresceram ainda mais, pois os povos ao redor começaram a se unir a eles. Os povos começaram a juntar agora aos judeus. Então esse é o tempo da virada, meu irmão. Esse é o momento de pregarmos o evangelho a tempo e a fora de tempo. Esse é o momento. São nesses meses agora, irmãos, antes de chegar no mês de dezembro, antes de chegar no 12º mês, esse vai ser o tempo dos avanços extraordinários na sua vida. Esse vai ser o tempo da salvação do Senhor na sua casa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É um tempo de salvação para a sua vida, meu querido. Esse é um tempo que a sua célula vai crescer, irmão. Você que é líder de célula, a sua célula vai crescer. Fale contra as circunstâncias, fale a realidade da palavra. Em vez de olhar para a crise, fala: esse é um tempo oportuno para as pessoas aceitarem Jesus. Esse é um tempo oportuno para as pessoas conhecerem a Deus, meu irmão. As igrejas vão crescer. Ei, você que está me assistindo, você que é pastor, meu querido, eu quero declarar que a sua igreja vai expandir. Eu quero declarar que a sua igreja vai crescer, as suas células vão se multiplicar. Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar condição para você multiplicar a sua igreja, meu querido. Em nome de Jesus. Agora no mês de setembro, cadê o Anderson? Mês de setembro, nós vamos começar uma igreja ali no PA Jaraguá. Em nome de Jesus. Nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos multiplicar. Já chegamos em Nova Nazaré, já chegamos em Chavantina, Barra do Garças, Canarana, Querência. Vamos chegar em Santa Maria. Nós vamos conquistar os derredores. As províncias vão ser todas do Senhor. O povo vai se juntar com a igreja. O povo vai se juntar a Mordecai. Esse é o tempo, irmãos. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Sabe por que eu falo isso para você? Porque a Bíblia diz
que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe por que Cristo se manifestou, meu irmão? Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Cristo se manifestou. E quando Amã viu então que a rainha Esther tinha se posicionado, Amã caiu aos pés da rainha, pedindo agora para a rainha salvar a vida dele. Mas ele foi derrotado. Amã foi derrotado. O diabo foi derrotado. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se Mordecai venceu o mundo, eu e você também vencemos o mundo, irmãos. O que precisa é só a igreja do Senhor se posicionar. Então hoje eu estou aqui como Mordecai para falar para você: Deus preparou esse tempo para você, meu querido. É tempo de você se posicionar. Assuma, irmão, assuma o seu propósito divino. Assuma. Deus quer usar a sua vida também para destruir as obras do diabo. Fica de pé no seu lugar, meu querido. Deus quer usar a sua vida para você povoar os céus, meu querido. Deus quer usar a sua vida para você expandir o reino de Deus. Então posicione-se. Posicione-se. Olha para cá. Enquanto o Ministério do Louvor sobe aqui, eu vou orar por você daqui a pouco. Mas olha para cá. Agora na segunda quinzena de agosto, nós vamos iniciar o nosso projeto Só Mais Um. O que é esse projeto Só Mais Um, pastor? Eu vou estar te passando as diretrizes durante segunda quinzena de agosto. Nós vamos fazer vigílias no monte, vamos fazer momentos de oração, momentos de jejum. Nós vamos nos posicionar, nós vamos resistir às obras do diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos resistir, e cada um de nós vamos orar, vamos jejuar, e cada um de nós, até o final do ano, até o 12º mês, que seria o mês da batalha, seria o mês então em que os judeus seriam exterminados, até dezembro, eu e você vamos ganhar mais um para o Senhor, mais um para Cristo. Você que é membro, você que é frequentador assíduo, você vai orar. Nós vamos fazer cartões de orações de concordância. Você vai colocar o nome ali, de 5 pessoas. Você vai estar orando por 5 pessoas, para pelo menos uma, até o final do ano, aceitar o convite de Cristo na vida dela. Então você vai ter o seu cartãozinho, onde você for, você vai andar com o seu cartão, você vai vir para oração com o seu cartão, você vai para o monte para o seu cartão. Vamos jejuar em cima desses cartões de concordância. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos abalar o inferno, nós vamos saquear as almas do inferno, nós vamos nos posicionar como igreja. Algo vai acontecer. Esse é o tempo da virada, meu querido. É isso que nós vamos fazer, pelo menos aqui em Água Boa. Os pastores de fora, estou falando isso aqui em Água Boa, é um trabalho que nós vamos fazer. Só mais um. Você vai se posicionar. Só mais um, irmão. É possível? É possível? Só mais um. Como, pastor? O grupo de risco, os irmãos do grupo de risco, como que vão fazer? Manda mensagem no WhatsApp, convida, ora, libera uma palavra. Em algum momento nós vamos nos reunir, em algum momento nós vamos nos encontrar. Os jovens, nas escolas, nas redes sociais. Olha para cá, irmãos. Nós assim, um pouquinho mais de idade só, a gente às vezes não usa muito isso, os status. Mas jovem, o que mais usa é status. Irmãos, use essas ferramentas para você se posicionar. Use essa ferramenta para você se posicionar em favor da igreja, para você ser um agente de milagres, para você ser um agente de salvação. Só mais um até o final do ano. Vamos encher esse prédio aqui, Vai faltar lugar, vou ter que fazer culto lá fora. Tem que fazer 3 cultos no domingo. Você crê nisso? Você vai crescer, meu irmão.
Você vai prosperar nesse tempo, porque Deus preparou uma oportunidade para Esther. Deus vai preparar oportunidades para você. Creia nisso, creia nisso. Feche seus olhos. Aí onde você está, feche seus olhos. Quero orar por você nessa noite. Pai de amor, a tua palavra já foi liberada. Eu te peço em nome de Jesus, que cada membro desse ministério, cada pessoa que crer no Senhor Jesus e está me ouvindo nessa noite, que se posicione, que desperte para ver o que está acontecendo, para que ele abrace o seu propósito divino, Senhor, para que ele saiba para que foi levantado nesse tempo, para que os meus irmãos olhem para essas coisas com olhos espirituais. Que cada membro seja um ministro, Senhor. Que cada membro seja um sacerdote, Senhor. Que as células cresçam, que as igrejas avancem, que haja um despertar da igreja do Senhor nesse tempo, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, que seja o tempo da virada na vida dos meus irmãos, que seja o tempo da mudança, Senhor, que seja o tempo dos avanços extraordinários, porque o teu favor está à nossa disposição. O teu cetro, o cetro do rei, foi estendido para nós, e nós queremos, Senhor, nós queremos ser sal e luz em meio a essa geração. Nós queremos, ó Pai, nós queremos ser como Esther, e nós te pedimos, Senhor, suscita-nos, suscita o nosso coração, Pai. Desperta-nos para as orações, desperta-nos para os cultos, desperta-nos, ó Deus, para as reuniões de célula, desperta-nos para a tua palavra, Senhor, desperta-nos para sermos um ministro aonde o Senhor nos colocar, diante das oportunidades que o Senhor preparar para cada um de nós, Pai. Que nós possamos despertar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha oração nesses dias, meu querido, é para que você entenda o que é se despertar. Não é simplesmente a comunhão em si, não é simplesmente o estar juntos, mas é você entender que há propósito de você estar nos cultos, meu irmão. Você que está em casa, que não é do grupo de risco, eu quero desafiar você nesse tempo. Não falte às células, não falte aos cultos, venha nas orações. Permita que o Espírito Santo de Deus desperte o seu coração. Permita que o Espírito Santo suscite o seu coração nesse tempo, porque há uma urgência no coração do Senhor. O despertar da igreja, o despertar da igreja. Então, meu irmão, seja despertado pelo Espírito. Seja despertado pelo Espírito. Eu vou orar por você agora. Esse é o momento que nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E a sua oferta das missões vai ser entregue nesse envelope. Pega aí, pastora, esse envelope azul aí, um envelope específico das missões, tá? Se você não pegou, pega com o diácono antes de colocar no gasofilaço. Projeta para mim aqui, por gentileza, os dados bancários. Tem a conta também da videira, da vinha, né? É a conta onde todas as ofertas vão ser depositadas, vão ser destinadas para essa conta. Banco Bradesco, Videira Ministérios Associados, agência 0896, conta corrente 4600, dígito 0. Está o CNPJ ali. Se você fizer um depósito, ou se você fizer a transferência, envie o comprovante para o obreiro José Adão. Está o telefone ali, ó. Você vai enviar o comprovante para ele. Por quê? Porque aí nós vamos enviar o comprovante para a videira, para ele saber da nossa contribuição, da nossa semeadura, para ficar registrado. Você que me assiste, que é de fora, na descrição embaixo do nosso link aí, tem o contato de todos os pastores das nossas igrejas. Você que deseja frequentar uma célula, você que deseja participar de um culto, você que deseja receber uma oração do pastor, de um líder de célula, mande mensagem para o número que está aí na descrição. São os nossos pastores, eles vão te atender, vão te receber em uma célula, vão te receber nos cultos. Mas não fique de fora, meu querido, participe. Esse é o tempo de você receber um alimento sólido. Esse é o tempo de você estar unido junto à igreja
ao corpo de Cristo. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de enviarmos os nossos tesouros para as regiões celestiais, no lugar onde nem traça e nem ferrugem corroem, no lugar onde ladrões não roubam. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nós temos de investirmos no Teu reino, de semearmos no Teu reino, Senhor. Obrigado pelo privilégio de expressarmos, Pai, a nossa natureza, a natureza divina que há dentro de cada um de nós, Pai. Obrigado pela generosidade desse povo, Pai. Obrigado pela disposição de cada irmão que está ousando semear no solo do Senhor, Pai. Está ousando ser um mantenedor desses missionários que foram enviados, desses abridores de caminho que estão sendo enviados, desses pastores que ainda são sustentados pelo ministério, Senhor. Obrigado pela disposição desses irmãos, Pai. A minha oração é para que esses irmãos, ó Deus, colham 100 vezes mais, Pai. A minha oração é para que esse ano, além de ser um ano de avanços extraordinários, também seja o ano da abundante chuva da parte do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que foi preparado para entregar sua oferta, seu dízimo, você também pode passar na maquininha de cartão, tanto o seu dízimo, tanto quanto a sua oferta missionária. Deus te abençoe. A semana de vitórias. Em nome de Jesus. Quando você entregar, não saia ainda, tá? Nós vamos fazer uma oração no final agora. Entregue e volte para o seu lugar. Nós vamos orar como igreja. Agora que você foi despertado, meu querido, eu gostaria de tirarmos um momento de oração agora como igreja, amém? Amém? Aleluia! Nós temos algumas pessoas, alguns irmãos que foram atingidos por esse vírus. Você que está em casa, que talvez está enfermo, talvez você se encontre acamado devido a essa pandemia. Eu quero falar algo para você, meu querido. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum acontecerá a você, porque o Senhor está contigo, o Senhor está ao seu lado. Então não temas, não temas. O Senhor vai restaurar a sua saúde, o Senhor vai restaurar as suas forças, meu querido. Então nós temos algumas pessoas, o irmão Sandro e a Cleide, eles fizeram o teste agora, estão aguardando o resultado, mas tudo indica que eles estão com Covid. Tem a irmã, acho que a irmã Leda, da célula deles também, que também está com Covid. Amor, atende aqui. Tem o sobrinho do Maurão também, né, do prefeito, como é o nome dele? O Juan também está com Covid. O meu sobrinho, Douglinhas, lá em Querência, também está com Covid. Enfim, nós vamos orar agora. O Ratinho também está com Covid. Vamos orar, irmãos. Vamos nos posicionar. Oi? É o Ratinho que chegou boa, não é o do SBT. Amém. Quem conhece? Vamos orar agora. Vamos nos posicionar. Isso é o posicionamento da igreja, meu querido. É quando nós oramos, quando nós, como sacerdotes, como ministros, como aqueles que são favorecidos, como aqueles que têm livre acesso e liberdade de entrar diante da sala do trono, quando nós erguemos as nossas mãos, quando nós oramos, o inferno treme, meu querido. O inferno treme. Então nesse momento eu gostaria de convidar você para orarmos. Amém? Levante suas mãos. Eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que os irmãos que estão em casa ouvissem a sua oração aqui no microfone.
Comece a orar agora, se posicionando contra essa pandemia, se posicionando contra esse vírus, declarando que essa enfermidade já caiu por terra, declarando cura, restauração para aqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, Pai, nós oramos essa noite e nós nos posicionamos contra o inferno, nós nos posicionamos contra as trevas, nós nos posicionamos contra qualquer tipo de enfermidade, contra qualquer tipo de doença. Ouça bem, diabo, Satanás, ouça bem, vírus, ouça bem, enfermidade, ouça bem, doença. Em nome de Jesus, toda doença, todo espírito causador desses males, todo espírito causador dessas enfermidades, ouça a igreja de Cristo, nós ordenamos, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra espírito da enfermidade, caia por terra espírito da pandemia, caia por terra espírito da doença, doença dos ossos, doença dos nervos, doença das membranas, das medulas, doenças do coração, problemas, ó Deus, da cabeça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Problemas de demência, em nome de Jesus, caia por terra. Oramos, nos posicionamos, resistimos ao maligno, resistimos ao mal e declaramos a cura do Senhor, declaramos o sangue do Senhor sobre essas pessoas, declaramos a graça, a abundância do Senhor, os cuidados do Senhor, a bondade do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. O povo de Deus que crê, diga amém. Amém. Vamos só orar pela Fran. A Fran, ela recebeu uma proposta, uma oportunidade surgiu na frente dela. Mal sabe ela acha que ela está indo para onde que vai? Como? Ipiranga do Norte, fica lá perto de Sorriso, Sinop. Ela acha que ela está indo para lá porque ela foi promovida no emprego dela. Mal sabe ela que ela está indo para lá porque Deus está enviando ela como uma abridora de caminho. Vamos orar pela vida dela. Amém? Estende sua mão. A Fran aqui, a jovem. Pai, nós queremos orar pela vida da Fran. Louvamos ao Senhor, Pai, esse tempo que ela esteve conosco aqui em Água Boa, o tempo que ela serviu a obra do Senhor, a igreja do Senhor, o tempo que ela nos serviu aqui em Água Boa. Mas nós queremos como igreja orar abençoando a viagem dela, Senhor. Que o Senhor possa guardar a vida dela. Pai, guarda ela durante a viagem, Senhor. Livra ela de todo mal. Livra ela de toda complicação, na mudança, ó Deus, na chegada lá em Ipiranga do Norte, aonde ela vai morar, Senhor, aonde ela vai se instalar, Senhor, Pai, no trabalho dela, Senhor, que ela seja guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, guardada dessa pandemia, desse mal, Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao redor da vida da Fran, Senhor, que o sangue do Cordeiro possa estar sobre ela em cada momento da sua vida, Senhor, e que lá o Senhor possa abrir portas de oportunidade para ela, Pai, oportunidades na área profissional dela, Senhor, oportunidades também, Senhor, na área espiritual, Pai, oportunidades também, Senhor, de iniciarmos uma obra naquela cidade, Senhor, que o Senhor possa guiá-la, que o Senhor possa conduzi-la, que o Senhor seja com ela, Pai, ó Deus, aonde ela for, em cada momento da sua vida, nós a abençoamos, declaramos o favor, a graça, a bondade do Senhor, Pai, sobre a vida da Fran, Senhor. Livra ela do laço do passarinheiro, livra ela do laço de morte, Pai, livra ela de todo o mal, Senhor, e nós a abençoamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém? Deus te abençoe, uma semana debaixo de um tempo de oportunidades da parte do Senhor sobre a sua vida. Vai em paz, em nome de Jesus.